Bom dia, agora sim. Aê, pronto. Calma aí. Prontinho, gente. Agora sim. Desculpa o atraso aí, tá? E aí? Ô, gente, para quem não fez o simulado no final de semana, sobraram algumas provas impressas, tá? Se vocês quiserem, depois peguem ele na frente com a Aninha ou comigo mesmo, tá bom? Beleza? Tem umas versõezinhas, acho que sobraram umas 20 versões impressas. Vamos lá, gente, última semana. Só sobrou nós aqui, né? O Eloy dá aula hoje, parece também para a turma da tarde, mas acho que só hoje é a última aula dele. Ó, a gente vai começar um assunto na aula de hoje que nós só vamos terminar no segundo semestre, na volta, depois do recesso, que é a parte de termoquímica. É uma parte relativamente tranquila de teoria, é um assunto com bastante ocorrência em vestibulares. Você pode esperar ali uma questãozinha envolvendo delta H. Tá? No meu planejamento, ele tá para a gente trabalhar em duas aulas. Talvez a gente gaste um pouquinho mais por conta dos exercícios. Então, eu trabalho o primeiro bloco hoje, e aí na volta a gente encerra a termoquímica. Tá bem? Então, vamos lá. Termoquímica. Antes da gente falar das reações endo e exo, vamos falar um pouquinho sobre calor dentro do contexto da termoquímica, né? Porque assim, a gente já andou falando de calor na física dentro da termologia. E o estudo do calor que a gente trabalha na física, ele é um pouco diferente do calor aqui na química. A definição de calor que a gente usa lá para estudar física é: calor é energia térmica em movimento quando você coloca dois corpos em contato com diferentes temperaturas. Então, para haver troca de calor, né, a gente pode dizer que calor é basicamente uma energia trocada. Só que lá na física, o que que a gente aprende? A calcular o calor trocado entre dois corpos quando esses corpos têm diferença de temperatura. Corpo de maior temperatura, corpo de menor temperatura, troca de calor, que macete. E deu ali. O calor que a gente estuda na química ele é um pouco diferente. Por quê? Porque ele é um calor que está associado a uma reação química. E reação não é um corpo. A reação não é uma coisa que você encosta. A reação, na verdade, gente, ela é um evento. Ela é uma transformação. Então, quando a gente fala em reação, a gente está falando disso aqui, ó. Reagentes, quaisquer reagentes, se transformando em produtos. Isso é uma reação. Os átomos se conservam, só que é uma reorganização dos átomos, as ligações, formando outras coisas. Então, tipo, lá vai ácido com base, dá sal e água. É, álcool e oxigênio, dá CO2 e água. Você está trabalhando com um evento. Esse evento, quando ele acontecer, pode ocorrer duas coisas. Então, possibilidades. Possibilidades. A. Toda vez que uma reação ocorre, você vai ter duas situações possíveis junto com a ocorrência do processo. A primeira situação é o reagente, na hora de se transformar em produto, liberar energia. Então, eu tenho
reações que liberam energia. As reações que liberam energia são reações onde o reagente, no momento que se transforma em produto, libera calor. Então, essa energia que a gente fala que a reação libera, ela vem da onde, especificamente falando? Ela vem de dentro das moléculas. Então, reações que liberam energia para o meio ambiente e reações, depois a gente escreve aqui o nome delas, reações que absorvem energia, energia do meio ambiente ou das vizinhanças. A gente costuma usar esse termo também, do meio ambiente ou vizinhanças. Então, esse é o calor que a gente calcula na química. É o calor que uma reação libera para o meio ambiente ou o calor que uma reação absorve do meio ambiente. Então, dentro da termoquímica, o calor que a gente analisa é o calor que um evento ou libera ou esse evento absorve. Sempre essa liberação e essa absorção comparada com o meio ambiente, que é uma vizinhança, a região que está em volta da reação. A reação que libera calor ou energia para o meio ambiente, eu vou chamar de exotérmica. Exotérmica, tá? As reações que absorvem a energia do meio ambiente são reações endotérmicas, tá? Como que a gente sabe se uma reação, ah, que o calor é uma coisa que a gente não vê? O calor é uma coisa que a gente não vê. Mas eu consigo saber, a partir de algum tipo de experiência, ou a partir de algum tipo de método, se uma reação está liberando ou absorvendo calor. Saber se uma reação libera calor ou absorve calor é até certo ponto simples. Por quê? Se uma reação está liberando calor, tanto ela é exotérmica, ela está liberando calor para o meio ambiente. Agora, pensa comigo. Se uma reação libera calor para o meio ambiente, o que deve acontecer com a temperatura do meio ambiente durante a ocorrência da reação? Aumenta, aumenta. Não sei se vocês lembram uma questão que a gente fez na termologia, que o cara desenhava um calorímetro. Ele desenhava basicamente um recipiente onde ele colocava uma substância lá dentro, ele ia queimar essa substância, ia reagir ela com oxigênio, e ela ia liberar calor. E para saber quanto de calor aquela substância liberava, ele media a temperatura da água que ficava em volta. Então, quando a gente quer fazer uma reação e quer saber se ela é endo ou exotérmica, a melhor maneira de fazer isso é medindo a temperatura do meio ambiente, que seria a vizinhança. Então, normalmente, uma das técnicas mais simples é você fazer a reação dentro de um ambiente com água. Você faz a reação num ambiente com água, essa água vai ou esquentar ou esfriar, vai depender do tipo de processo que você está trabalhando. Você vai medir a temperatura daquela água e a partir daquela temperatura você consegue saber se o sistema está liberando calor. Então, daqui a gente tem duas observações importantes. Vamos escrever isso aqui, ó. Observações importantes. Observações importantes. Tá, a primeira é a seguinte: reações exotérmicas, reações exotérmicas sempre elevam a temperatura das suas vizinhanças, das suas vizinhanças.
Toda vez que uma reação exotérmica acontece, ela vai esquentar o ambiente onde ela está inserida. Então, aumentam a temperatura das suas vizinhanças. E reações endotérmicas, ou seja, aquelas que absorvem calor, endotérmicas, sempre diminuem a temperatura das vizinhanças. Das vizinhanças. Aqui. Beleza? Ok. Ahn, esse calor que as reações vão liberar ou absorver, a gente vai dar um nome especial aqui dentro da química. A gente sabe que é um calor, tá? Só que a gente vai chamar esse calor, vamos escrever aqui, ó, o calor trocado entre reação e vizinhanças, o calor trocado entre reação e vizinhanças é chamado de variação de entalpia. Famoso, né? Uma das coisas que a gente mais responde em questão de termoquímica é cálculo da variação de entalpia, tá? Variação de entalpia, cujo símbolo nós vamos representar por ΔH, vai ser compreendido a partir de hoje como calor. Calor. É o calor de uma reação. Então, se você já estudou termoquímica, talvez você já deva ter se deparado com algumas expressões do tipo entalpia de combustão, entalpia de neutralização, entalpia de formação. Esse termo que se usa com bastante frequência como entalpia é sinônimo de calor, tá? Quando a gente fala que uma reação sofre uma variação de entalpia, o que a gente está querendo dizer na prática é que essa reação, das duas, uma, ou liberou calor, ou absorveu calor, tá? Primeira coisa sobre esse ΔH, né? Porque assim, estudar termoquímicas, resumidamente falando, é estudar formas de calcular este ΔH. Basicamente, quando você vai fazer uma questão de termoquímica, quase sempre a tua questão vai te pedir para você calcular esse ΔH. E aí você deve lembrar que eu tenho três maneiras de calcular ΔH. E é basicamente aí que a gente vai explorar, né? Como que eu calculo o ΔH? Dependendo do que o exercício me fornece de alternativas, de recursos, eu vou calcular o ΔH de uma forma diferente. Primeiro eu preciso aprender a mostrar o ΔH. Opa, desculpa. Como representamos ΔH? Como podemos representar o ΔH? Você tem várias maneiras de fazer isso, tá? Dependendo do exercício, ele vai te representar. Ele pode te representar na forma de uma equação ou ele pode te representar na forma de um gráfico. Vamos pegar alguns exemplos, vai. Vamos começar com as exotérmicas. Exotérmicas. Ahn, vamos pegar aqui uma queiminha de um etanol, vai. Pronto. Opa, aqui. Combustão completa, tá? Aqui, ó. Combustão completa do metanol. Vou pegar uma reação de combustão que são as mais simples de você entender. Metanol, perdão, reagindo com oxigênio, dando CO2 e água. Como que fica o balanceamento aqui, gente? Vamos balancear ela juntos. Ó, eu tenho quatro hidrogênios, três aqui mais um, quatro. Ali do lado da água eu tenho dois, perdão. Então vou colocar um doisítio aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver aqui mais. Oxigênio. Carbono está balanceado. Oxigênios tem quatro aqui, ó. Dois mais dois, quatro, né? Para dar quatro aqui, eu vou colocar aqui.
3/2, vai. Vou colocar 1,5. Aí eu acho que está balanceado, ó. 3 oxigênios, mais um, 4, 2, 2, 4, com carbono, um carbono. Opa, tá. Aí, quando eu vou representar o tal do calor, eu posso fazer isso de três maneiras. Maneira número um, eu vou escrever o calor aqui, ó. O calor ele vem na forma de um valor, sei lá, 1.000 joules, 1.500 calorias. Então eu escrevo o calor, o valor da energia que a reação libera, e atentem para o fato de que eu escrevi o calor do lado dos produtos. O fato de eu ter escrito o calor do lado dos produtos diz para mim que essa reação está liberando calor. Então, por exemplo, pode vir assim escrito, ó. Ó. Estou colocando um valor aleatório, tá, gente? X lá, um valor aleatório. Então a reação ela vem escrita desta maneira e a energia liberada ela vem na forma de produto. Uma outra maneira de vir escrito é assim, ó. Vem a reação, ó, hã, CO2 mais duas águas, tá? Vem escrito assim. E aí o calor da reação ele vem escrito separado. Ele vem assim, ó, delta H igual a 730 quilojoules. Tá vendo? Ó? Peraí, deixa eu ficar desse lado que fica mais fácil. Ah, peraí. Só esqueci de colocar uma coisa importante. Peraí. Ó, dá uma olhada. As duas maneiras estão representando a mesma coisa. A primeira forma de representar, eu coloco a energia como um produto, ó, produzir energia, tá? Do lado do produto. E aqui eu coloquei a reação e do lado eu escrevi o símbolo ΔH, dizendo que isso é uma energia, e aí o sinalzinho de menos, tá vendo? Quando eu coloco a energia fora da reação, não no lado do produto aqui, eu coloco o sinalzinho de menos nela aqui, ó, indicando que esse processo libera energia. Então, uma coisa que é importante de vocês acostumarem, isto e isto querem dizer a mesma coisa, tá? Já numa. Deixa um espaço aqui, por favor, se vocês estiverem copiando, deixa um espaço aqui de umas 3, 4 linhas, tá? Já numa reação endotérmica, a coisa é diferente. Vou pegar aqui uma endotérmica. Vou pegar um exemplo de uma reação endotérmica. Ah, tá, já sei, tem uma aqui que eu lembro. Essa daqui, por exemplo, ó. Ó, ó. Olha a diferença na hora de representar a energia numa reação que é endo. Ó. Aqui uma reaçãozinha de decomposição. Peguei o carbonato de cálcio, tá? Transformei ele em CaO, óxido de cálcio mais CO2. Olha a diferença na maneira de representar a energia, ó. Quando a reação é endotérmica, ou seja, que ela absorve calor, eu vou representar a energia do lado do reagente, ó. Aqui eu representei, né, do lado do produto. Percebe a diferença? Tá? Quando eu vou representar o calor com o símbolo de ΔH, ou seja, quando eu vou representar o calor fora da reação, aí eu faço isso aqui, ó. CaCO3 dando CaO, opa, mais CO2. E aí eu escrevo o ΔH separado aqui, ó. Eu escrevo assim, ΔH igual a mais 500 quilojoules. Aqui, ó. Tá? Depois vai vir uma outra anotaçãozinha aqui que depois eu explico. Vem uma barrinha por mol aqui, depois eu comento sobre isso, tá? Endo e exo. Se uma reação libera energia, ela está liberando na transformação.
Se uma reação absorve energia, ela está absorvendo na transformação. Tudo bem? Agora, essa energia, que pode ser tanto liberada como absorvida, ela tem que ir para algum lugar. A energia, ela não desaparece, ela não é criada. Para onde vai essa energia? Uma maneira bem simples de mostrar isso é com o famoso diagrama de entalpia, que isso vários vestibulares gostam. Diagrama de entalpia. O que que é o diagrama de entalpia? Nada mais é do que uma maneira de você representar isso aqui por meio de um gráfico. A gente chama de diagrama, mas na verdade é um gráfico. É um gráfico de entalpia. Como que a coisa funciona? Pensa comigo assim, ó. E eu acho que esse é o pensamento mais delicado de a gente ter nesse assunto. Opa. Pega lá uma reação que liberou calor. Tá. Etanol, metanol reagindo com oxigênio, dando gás carbônico e água liberando calor. Essa energia, ela vai ser liberada para as vizinhanças. Essa energia de 730 joules, ela vai ser liberada para as vizinhanças. Mas ela vem da onde? De onde vem a energia que uma reação libera? A resposta mais óbvia, gente, é a seguinte: a energia que uma reação libera deve estar dentro das moléculas. Uma coisa que a gente precisa considerar quando estuda termoquímica é o seguinte: toda molécula é uma caixinha de energia. Toda molécula tem guardada dentro de si uma energia. Tudo bem? Uma vez que essa molécula se transforma em outra molécula, a energia daquilo muda. Então a questão é a seguinte: o metanol e o oxigênio certamente têm guardados dentro de si uma quantidade de energia. Eu não sei quanto é. Essa quantidade de energia eu vou representar por meio de um gráfico. Esse gráfico de entalpia, gente, ele é tão simples assim no sentido de desenhar, que ele só tem um eixo Y, ele não tem eixo X. Ele vai representar a quantidade de energia que está armazenada dentro da molécula. Então, tipo assim, aqui dentro tem energia, ok. Aqui dentro tem energia, ok. A soma dessas duas energias, eu vou representar assim, ó. Eu vou fazer uma barra horizontal, tá? No eixo de entalpia, que é o eixo de energia, e vou escrever aqui, ó, entalpia dos reagentes, tá? Entalpia dos reagentes. É um valor, tá? Aí os reagentes vão se transformar em produtos. O CO2 é um produto, a água é um produto. Os dois produtos são moléculas. Aqui dentro dessas moléculas tem uma energia guardada também. Só que qual é a questão? A energia que está armazenada aqui dentro é menor do que a energia que estava armazenada nos reagentes. Entalpia dos reagentes. Ah, Danilo, mas como que você sabe que a energia que está dentro dos reagentes é menor que a energia que está nos produtos? No contrário, né? Que a energia dos produtos, obrigado, que a energia dos produtos é menor que a dos reagentes. Como que a gente tem tanta certeza disso? A gente sabe que a energia dos produtos é menor que a dos reagentes porque a reação jogou energia fora. Ela jogou 730 kilojoules, nesse meu exemplo aleatório, de energia fora. Essa energia que a reação libera, que é o que a gente está chamando de ΔH, é, na verdade, a diferença entre esses dois valores, ó.
Isso aqui é o ΔH. Ó, tá? Então, assim, dentro dos exercícios desse assunto para vestibular, existem alguns exercícios que são considerados de nível fácil, que é basicamente o seguinte: ele te apresenta uma reação e te apresenta o gráfico das entalpias. Energia de reagentes, dá o valor. Energia dos produtos, ele dá o valor. O teu trabalho é fazer a conta, tá? Uma coisa importante, para você fazer a conta a partir do gráfico, né, para você chegar nesse valor 730 aqui, eventualmente, ou qualquer que seja outro valor, a conta que você vai fazer é essa daqui, ó. É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Tá aqui, ó, tá? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou usando o termo entalpia quase que como um sinônimo de energia. Aqui, ó. Troca por energia. Faz todo sentido, tá? Então, uma boa estratégia para você começar a entender entalpia é toda vez que aparecer essa sigla, ou variação de entalpia, ou entalpia disso, ou entalpia daquilo, troca a palavra entalpia por energia. Os reagentes têm uma energia armazenada, os produtos têm uma energia menor. Então, se uma coisa que tem grande energia vai se transformar numa coisa que tem menor energia, significa que uma parte da energia tem que ser liberada, tá? Então, reações que são exotérmicas, elas têm essa característica específica que é a energia que está no produto, ela é sempre menor que a do reagente, justamente porque a reação jogou fora energia, tá? A entalpia dos produtos sendo menor que a dos reagentes, essa conta dá negativa, né? Essa conta vai dar negativa sempre, tá? Fez a conta do ΔH, a reação é exotérmica, você pode ter certeza que o ΔH vai dar negativo, tá? Beleza? Depois a gente vai fazer alguns exercícios. Ah, e uma coisa antes que alguém comece a se entrar em pânico. Professor, eu tenho que decorar os valores de entalpia dos produtos e reagentes? Não, esses valores são tabelados. Vocês vão receber tabelas com os valores de entalpia e o nosso trabalho, né, dentro das questões, vai ser basicamente substituir e fazer conta, tá? Os exercícios são bem braçais, assim. Os exercícios de termoquímica são sempre cheios de conta. Hum. Quando a reação absorve calor, a gente vai na mesma linha. Bom, a reação absorveu calor. Esse calor veio do meio ambiente. E veio do meio ambiente. Mas ele tem que ser armazenado em algum lugar. Numa reação que absorve calor, o calor absorvido vai para onde? Dentro do produto. O reagente vai pegar a energia para virar produto. Pensa desse jeito, né? Qual que é a característica mais importante de uma endotérmica? O reagente pega energia para virar produto. Ora, se o reagente pega energia do meio para virar produto, você há de convir comigo que o produto tem mais energia do que o reagente. Então, o processo é o contrário. Na hora de representar o gráfico, você já imagina o que vai acontecer. O gráfico de entalpia, aqui, tudo bem? Eu vou desenhar duas barrinhas, tá? E aí, cuidado para quem você coloca embaixo e em cima. Como a reação vai absorver calor, então os produtos estarão com mais energia. Então, entalpia de produtos. Produtos. Olha lá. Ok? E aqui os reagentes. E o desnível é o ΔH. Depois que a gente voltar de férias,
umas 2 semanas depois, a gente vai começar a estudar a parte de cinética química. Aí nós vamos ver que esse gráfico vai mudar um pouquinho. Esse gráfico, talvez vocês vão lembrar, ele vai se transformar nisso aqui, ó. Não sei se vocês lembram desses gráficos assim, ó. Ou assim, né? Tá? Por enquanto a gente não está trabalhando com esse tipo de situação. Por quê? Porque para nós uma reação ela só tem reagente e produto, concorda? Depois que a gente aprender a ideia do complexo ativado, aí a gente fala sobre o calombinho do gráfico, tá? Então, por enquanto, a gente só está se concentrando no estado inicial e no estado final da reação, o que é reagente e o que é produto, tá? O ΔH está aqui, ó. O ΔH está aqui, ok? Aí. Vamos fazer algumas questões? Vamos começar a fuçar nos exercícios? Hum, Dan, peraí. Dan, Oi, nesse cálculo, quando ele é endotérmico, vai inverter na hora de fazer o cálculo da entalpia ou continua a mesma coisa? Não, peraí. quando é Isso, endotérmico. na endotérmica aqui. Quando vai Não, calcular não, o o cálculo é o ΔH. mesmo. Tanto é que, ó, o que que vai acontecer nesse caso, ó? Se eu for fazer o ΔH, eu vou fazer entalpia de produto, é a mesma conta. Entalpia dos produtos. A única diferença é que o resultado aqui vai dar positivo. Espera aí. Entalpia dos reagentes. Vocês conseguem entender por que que aqui o resultado dá positivo? Tudo bem? Tranquilo? Isso? Ó, essa conta ela vai dar positiva se a reação for endo, tá bom? Justamente porque a energia que está no produto é maior que a do reagente. Então aqui eu tenho o sinal positivo, tá? Beleza? Então, Entendi, normalmente, obrigada. nada. Normalmente, qual é um tipo de exercício padrão em relação a esse tipo de conceito, né? Ele vai te dar uma reação, ele vai te apresentar os valores de entalpias e vai pedir para você calcular o delta. E vai pedir para você calcular o delta, tá? Vamos pegar aqui uma questão para a gente começar a fuçar nesse assunto. Deixa eu escolher aqui. Ah, é a primeira mesmo. A primeira questão ela já tem um monte de conta para fazer, tá? Já, já vou avisando. Oi, amigo, bom dia. Ah, você trouxe? Eu avisei eles para eles pegarem depois lá. Cara, eu botei uma semana no sistema lá. Mas eu posso deixar aberto, não tem problema. Eu deixo aberto. Você tá indo embora? Tá. Depois a gente conversa, então. Eu precisava conversar com você. Mas depois a gente conversa. Hã? Não, depois a gente conversa. Tá bom. Tá de férias, né? É. Você dá aula hoje ainda? Ah, então tá. Questão número 1. Nossa, tá abafado. Questão 1. Tá ligado o ar aí, ó. Vocês estão com calor? Ah, vocês estão com calor também? Ah, então peraí, peraí. Oh, aí vocês falaram minha língua. Tá, já esconderam o controle, olha lá. Já esconderam o controle. Ô, gente, vê se o controle do ar tá por aí.
Estão sabotando. Olha lá, ninguém fala nada. Vocês viram o conto? Não, esse é do Data Show. Ai, foda-se, vai, vamos passar calor, vai. Ô, peraí, não, a Ana deve ter pego o controle. Peraí. Aninha, ela pegou? Agora vocês vão se fuder. Nossa, tá quente pra caramba aqui, velho. Vocês vão se fuder agora. Eu vou abaixar a pá na cabeça de vocês aí. Você tá com calor aqui? É? Calma, calma, calma. Eu acho que agora vai melhorar. Se não melhorar, você fica com. Pode ficar, tá bom? Vamos lá, questão número um. Hã? Coloquei. Desculpa. Ai, é sempre alguém, tá vendo? Essa bosta desse ar-condicionado. Questão número um, gente. Ele diz assim, ó. Exercícios de sala, página 174. A reação de combustão completa do etanol. Vocês vão perceber que de cada 10 questões de termoquímica, 8 envolvem combustível. Obviamente, né? Que esse assunto tem tudo a ver com combustível. A reação de combustão completa do etanol, C2H5H, produz gás carbônico, CO2 e água. Olha o que ele fala agora. Dada a tabela abaixo de calores de formação, grifa essa parte. Tabela de calores de formação. Dada a tabela abaixo de calores de formação das espécies químicas e considerando a reação de combustão completa desse álcool, são feitas as seguintes afirmações. Dá uma olhada na tabela. Tem lá o composto do lado esquerdo e tem o valor de entalpia. Aí ele escreve assim, ó. Olha que loucura isso, gente. Ele escreve a fórmula do composto e aí do lado ele escreve assim, ó. Delta H bolinha F KJ vezes mol a menos um, fecha parênteses, 25 graus e 1 atm. Isso aqui assusta a nossa cabeça, quando você olha para todo esse monte de informações aqui na tabela. Mas elas não, você não precisa se assustar com elas, eu vou explicar o que significa isso. Aí ele coloca assim, C2H5OH, e aí do lado ele coloca um valor, menos 278. Para o CO2, ele coloca menos 394. E para a água, ele coloca menos 286. Tá. Agora, importante algumas observações. Tá vendo esse F aqui? Esse F significa formação. Então, ΔH bolinha F significa entalpia padrão. Tá vendo essa bolinha? Padrão de formação. O que significa isto? Essa entalpia, gente, essa energia que a gente atribui a cada molécula, ela é medida em laboratório. Esses valores eles são resultados de medidas. Você tem uma série de experiências que a gente faz para dizer quanto de energia tem de cada substância. Só que essa medida ela tem que ser feita numa condição controlada. Então, essa condição a gente chama na química de condição padrão. Padrão. Ele está dizendo, basicamente, que os valores obtidos foram obtidos a 25 graus e 1 atm. Na prática, esses valores vão influenciar a resolução do problema? Não, não. Isso aqui é só ele está te dizendo, olha, esses valores foram obtidos nestas condições, ok?
Segunda coisa importante no ΔH. Quando você receber o ΔH, você vai receber energia sempre por mol de moléculas. Você não vai receber a energia de uma molécula de etanol. Você não vai receber a energia de uma molécula de CO2. Você vai receber energia por mol. Tudo bem? Beleza. Então, essa é a energia associada a um mol disto. Esta é a energia associada a um mol disto. Esta é a energia associada a um mol disto. Acabou. Dadas essas informações, ele vai começar a fazer um monte de perguntas de VOF. Item A. O agente oxidante da reação é o oxigênio. Bom, a gente vai começar o problema montando a reação de combustão. Então, pera lá. Já vamos montar a reação de combustão. C2H5OH mais CO2, não, desculpa, mais O2, dando CO2 mais água. O balanceamento aqui, que a gente vai precisar, 2. Na água eu ponho quanto, gente? Quantos que eu ponho na água? 3. Boa. 3. Agora vê o oxigênio para mim. É, porque aqui eu tenho 7, né? Ó. Tudo bem? Ó, 4 mais 3, 7. Para dar 7, eu vou pôr 3 aqui, ó. Aí, ó. Agora, ô, gente, vou fazer uma pergunta aqui. Como que eu vou saber se nessa reação o oxigênio é o agente oxidante? Isso é verdade? É. Por que que eu sei que isso é verdade? Tem vários jeitos de você provar. Um jeito é pensar que isso é uma combustão. Gente, não sei se vocês sabem que toda combustão é uma oxidação. Vamos ver se vocês conseguem. Vai um desafiozinho aqui meio desafiador. Qual que é o número de oxidação do carbono aqui, ó? Qual que é a carga do carbono ali no metanol? Lembra da carga do hidrogênio, lembra da carga do oxigênio e lembra que as cargas têm que dar zero. Bom, de hidrogênio eu tenho 6 hidrogênios, então dá mais 6. Vai fazendo a conta, mais 6. Aí tem um oxigênio que é menos 2. Mais 6 com menos 2 dá mais 4. Cada carbono tem que ter um NOx para que a soma dê menos 4. Então, qual é o NOx do carbono? Menos 2. Vê se vocês conseguem perceber isto. A carguinha do carbono aqui é menos 2. Tá. Agora vai do outro lado. Pega a carga do carbono ali no CO2. Quantos que é? Aqui, ó. O CO2. Mais 4. Escuta! O que é o que é? Qual é o nome de uma reação onde você observa que um dos átomos aumentou o número de oxidação? É uma oxirredução. O carbono não foi oxidado? Então alguém reduziu. Adivinha quem reduziu? Ele, o oxigênio. Por quê? O NOx do oxigênio aqui vale quanto? Zero. E lá do outro lado, tanto no CO2 como na água, o NOx do oxigênio vale menos 2. Então, uma coisa que você pode guardar que é muito bom para você. Toda combustão é uma oxidação. E aí, lembra que na oxidação tem sempre um agente oxidante? Quem é o agente oxidante na combustão? Sempre é o oxigênio. Porque foi ele que fez o carbono oxidar na combustão. Então, ó, o que que você pode guardar de informações para linkar coisas? Combustão é oxidação, ok. O agente oxidante numa combustão é o oxigênio.
E a gente chama ele, principalmente quando a gente começa a aprender esse assunto lá no fundamental, de comburente, né? Agora vamos lá. Qual é o conceito de comburente? O que que é um comburente, afinal de contas? É aquilo que vai fazer o combustível queimar. Agora, do ponto de vista mais geral, o comburente é um agente oxidante, que vai provocar a oxidação de quem? Do combustível. Então, o agente oxidante oxida o combustível. O combustível, que no caso do nosso exercício é o etanol, né? É oxidado, tá bom? Combustões são oxidações onde o agente oxidante é necessariamente o oxigênio, tá? Esse é um outro jeito de você definir o que que é uma combustão, tá? Combustões são boas, por quê? Porque elas liberam energia. São reações de oxirredução que liberam energia, tá? Então, tudo isso, na verdade, gente, para dizer que a frase um está verdadeira. O agente oxidante da reação é o oxigênio, tá? Beleza? 2. O coeficiente estequiométrico da água após o balanceamento vale 2. Tá falso. Vale 3. Vale 3. Frase 3. Considerando que. Agora começa os problemas de conta. Ó. Considerando que a densidade do etanol é 0,8 gramas por ml, a combustão completa de 1.150 ml vai gerar aproximadamente 27.360 quilojoules. Então, peraí, deixa eu entender. Ele está dizendo que se eu queimar 1.150 ml de álcool, essa é a frase, ó. Você vai liberar 27.360 cajotas. Tudo bem? Beleza. Então, para que nós consigamos avaliar se isso é verdade ou não, eu preciso calcular o bom e querido ΔH de combustão do etanol. Eu preciso saber quanto de energia essa reação me produz, para depois eu pensar em fazer qualquer tipo de conta, tá? Então eu quero calcular o ΔH da reação. Bom, o que que a gente sabe sobre o cálculo do ΔH? O ΔH da combustão é igual a. Eu vou escrever uma coisa aqui que, se você não quiser, você não precisa escrever, tá? Eu estou escrevendo porque eu estou dando aula. Então eu vou fazer passo a passo. Ó, peraí. Ahn, já vou sair da frente. Eu não costumo escrever isso muito, mas como é a primeira vez que a gente está fazendo exercício de termoquímica, é bom escrever, ó. A conta que nós precisamos fazer agora é essa daqui, ó. Ó, é basicamente essa conta. Eu vou pegar todas as entalpias de formação dos produtos, toda a energia que está armazenada dentro do produto, vou colocar aqui na conta, ó. E vou calcular toda a energia que está armazenada no reagente. Tá, agora presta atenção, pelo amor de Deus. Quando eu comparar entalpia de produto com entalpia de reagente, qual desses dois valores deve ser maior? A energia que está no produto ou a energia que está no reagente? Nesse caso, quem é maior é a energia do reagente. Como que eu tenho certeza disso? Como é uma reação de combustão, ela vai liberar calor. Se ela vai liberar calor, a energia que tem no final, guardada dentro do produto, ela é menor do que a energia que está guardada dentro do reagente, tá? E adivinha de onde eu vou tirar os valores? Na tabela.
Da tabela. Só que tem que tomar um cuidado. Aqui, esse cuidadinho é que todo mundo precisa prestar atenção. Os valores que o cara deu na tabela, os valores de entalpias das moléculas, estão para 1 mol. Ocorre que em algumas moléculas eu não estou usando 1 mol só. Por exemplo, eu estou usando no CO2 2 mols, eu estou usando na água 3 mols. Então significa que na hora que nós formos fazer a conta aqui, a gente precisa corrigir esses valores. Então eu vou escrever assim, ó. Vou fazer passo a passo, tá? Depois, quando a gente for fazer os outros exercícios, a gente vai fazendo mais direto. Então agora a conta que eu tenho que fazer aqui é a seguinte, ó. O ΔH da combustão é. Eu vou abrir um colchete aqui e vou começar, ó. Produtos. Quem são os produtos da nossa. Peraí, a câmera ficou meio. Aí. Ó, quem são os produtos? Os produtos são o CO2 e a água. Tá. Então, eu vou pegar a entalpia do CO2 e vou multiplicar por 2. Vou pegar a entalpia do CO2 e multiplicar por 2. Vou pegar a entalpia da água e multiplicar por 3. Repito, você não precisa fazer passo a passo assim quando você estiver fazendo a prova, claro. Você já vai fazendo a conta direto. Ó. Hã? Tudo isso aqui vai me dar um valor de energia. É a energia que ficou guardada dentro dos produtos. Tá. Agora, menos a entalpia dos reagentes. Então, eu venho aqui, menos, abre 1 mol de etanol mais 3 mols de oxigênio. Então, vem aqui. 1 mol entalpia de etanol, etanol, menos, menos não, mais 3 vezes a entalpia do oxigênio. Olha que conta chata. E ó, das 3 técnicas de calcular ΔH, gente, sendo bem honesto, essa é a mais rápida. Tá? Os valores eles já vêm prontinhos, você vai ter que fazer a conta. Ok. Bom, então fica ΔH de combustão. Ai, Deus, agora começa o show de horror. É igual a 2 vezes menos 394 mais 3 vezes menos 286, fecha, menos, abre outro, etanol. A entalpia do etanol vale menos 278. Menos. Cuidado com os sinais, tá? Deixa eu deixar aberto aqui para vocês terminarem, ó. Ó, deixei aqui prontinho para a gente terminar juntos. Aqui, ó. Fica aqui. Tá vendo que eu deixei um buraco ali no oxigênio, né? Aqui, ó. Tá? Vocês perceberam que na tabela ele não deu a entalpia do oxigênio. Ele não deu a entalpia do oxigênio. Por quê? Alguém lembra disso? Vou colocar uma observação aqui. Eu vou contar para vocês um negócio meio complexo agora. Eu nem sei se eu devia contar isso, mas eu vou contar. A entalpia do oxigênio, gente, não foi dada na tabela. Isso tem um motivo, tá? O primeiro motivo é, se ele não deu a entalpia do oxigênio na tabela, significa que ele quer que você conheça ela de cabeça. Tá, e qual é o valor da entalpia do oxigênio? Zero.
Zero. Agora eu preciso contar para vocês algumas coisas. Chegou a hora daquela conversa. Sabe aquela conversa? A conversa é a seguinte, Alma. Né? Como que eu nasci? Não sabe? Como que você plantou a sementinha dentro da barriga da mamãe, pai? Pelo umbigo. A primeira coisa que eu falei para Cecília foi isso. É claro que ela não acreditou muito, né? O negócio é o seguinte, gente. A pergunta constrangedora é a seguinte: como que se mede a energia que está armazenada dentro de uma molécula? Aqui eu coloquei para vocês uma tabela mostrando as energias que estão dentro de uma molécula. Tem uma coisa aqui que eu esperei alguns minutos para ver se alguém se manifestava e ninguém se manifestou. Eu esperava ouvir uma pergunta do tipo, Danilo, mas como que a energia de uma molécula é negativa? Mas tem algumas perguntas que a gente sabe que não é para fazer, né? A gente olha, acha estranho e fala, foda-se, deixa, a energia está aí. Mas é estranho imaginar, porque a gente definiu a entalpia como sendo a energia que está armazenada dentro de uma molécula. É muito estranho a gente imaginar que a energia que está armazenada dentro de uma molécula possa ser negativa, mas de fato é. Na verdade, essa observação ela tem tudo a ver com a história da entalpia zero. O que, que acontece isso na física e na química, gente? É humanamente impossível você medir a energia que está dentro de uma molécula. Não tem como. Não tem como. Aí você fala assim, tá, mas se não tem como eu medir a energia de uma molécula, como que os caras inventaram essa tabela? É aí que está a grande sacada. Para você atribuir valores de energia para alguma molécula, você tem que escolher alguma molécula e dizer, por definição, que a energia dela é zero. Vocês lembram que a gente fez um exercício na semana passada de energia potencial? Como é que eu calculo a energia potencial de um corpo? Vixe, do nada virou uma aula de física. Não é assim que eu calculo a energia potencial? Mas para pensar uma coisa. Se eu chego para você e falo assim, olha, a energia potencial é mgh. Ok. Calcula para mim a energia dessa partícula. Calcula a energia potencial dessa partícula. Para você calcular a energia potencial dessa partícula, você tem que conhecer a massa e tem que conhecer a altura, não tem? Mas para você conhecer a altura de uma partícula, você precisa convencionar alguma coisa como sendo o quê? O zero. Isso é um problema. Por exemplo, na mecânica, o que, que a gente costuma convencionar como altura zero? O chão. E aí, se uma coisa está acima do chão, ela vai ter energia potencial positiva, não vai? E se uma coisa estivesse abaixo do chão? Ela teria negativa. Com a entalpia é a mesma merda. Eu não tenho como medir a entalpia do CO2, eu não tenho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou convencionar, só que é um rascunho, tá? Se você não quiser anotar, não precisa. É só para você entender da onde vieram estes valores estranhos. O que que os caras precisavam fazer? Como eu não tenho como medir a entalpia de uma molécula, eu vou dizer que algumas moléculas bem simples, ó, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cloro, todas essas substâncias, por definição, terão entalpia zero. É claro que a energia delas não é zero. Eu estou dizendo que a energia que está lá dentro vale zero. É uma definição. Aquilo vai ser o zero para mim. Aí o que que eu faço? Eu quero descobrir a entalpia do CO2. Quero descobrir a entalpia do CO2. O que que eu faço? Eu vou no laboratório, pego carbono, reajo com oxigênio e produzo CO2. Agora olha o raciocínio. Se a entalpia disso aqui é zero e a entalpia disso aqui é zero, porque eu defini.
como é que eu vou medir a entalpia do CO2? Eu faço a reação e meço o ΔH. Vamos imaginar que o ΔH deu menos 286 dessa reação. O ΔH eu consigo medir. Eu sei medir um ΔH. Eu vou lá no laboratório, queimo o carbono, reajo com oxigênio e produzo o CO2. E o ΔH eu meço. Isso aqui é medido. Agora para pensar. Se você, por livre e espontânea vontade, definiu que a entalpia disso aqui vale zero, se o ΔH dessa reação for menos 286, significa que a entalpia disso aqui vale quanto? Menos 286. Então a entalpia do CO2 ela foi obtida calculando o ΔH dessa reação. A entalpia da água. Ah, eu coloquei da água, né? Aqui é 394. Espera aí. 394. A entalpia da água foi obtida desse jeito. Os caras vão no laboratório, pega a substância simples, ó, reage e mede o ΔH. O ΔH dessa reação vale menos 286. Então, tipo, para você conseguir obter a entalpia das moléculas, eu preciso duas coisas. Primeiro, convencionar que essas substâncias terão entalpia zero e medir o ΔH da produção das substâncias que eu estou desejando. Todos os dados da tabela foram obtidos assim. Então, por exemplo, quando você fala que a entalpia de uma molécula é menos 286, o que isso quer dizer na prática? Que a energia dela está abaixo daquilo que você chamou de zero. Mas de forma nenhuma quer dizer que ela tem energia negativa, tá? Então, o que você precisa lembrar? Que substância simples, no estado mais comum, a 25 graus, no estado mais comum, a 25 graus, e na forma alotrópica mais estável, mais estável, possuem entalpia zero. Possuem entalpia zero. Ninguém vai te contar isso, tá, gente? Ninguém vai te dizer essa informação nas questões, raramente. Você vai perceber que tem alguma coisa estranha quando você olhar na tabela de entalpias e está faltando ali o dado. Pô, mas cadê a entalpia do oxigênio? Eu vou precisar da entalpia do oxigênio. Não vai, não vai. Você sabe que a entalpia dele vale zero, tá? Então, substância simples, no estado mais comum a 25 graus e forma alotrópica mais estável, possui entalpia zero. Cuidado, porque nessa frase tem duas coisas importantes. Estado mais comum a 25 graus e na forma alotrópica mais estável. Vocês conseguem entender o que está por trás disto? Eu vou dar exemplos. Vamos lá. Oxigênio. Para a entalpia do oxigênio ser zero, ele precisa estar no estado gasoso e na forma alotrópica mais estável. Mas que diabo é forma alotrópica mais estável? Que porra é essa? Existe alguma forma alotrópica do oxigênio que não seja essa? Existe. Quem é? É o ozônio. A entalpia do ozônio é zero? Não. Ué, Danilo, mas você falou que era substância simples. É, mas o ozônio não é a forma alotrópica mais estável do oxigênio. O oxigênio só vai ter entalpia zero se for O2 e gasoso. Se for uma substância que não seja o O2, a entalpia é diferente de zero. Ele vai ter que te dar esse valor. Ele vai te dar esse valor, tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, com carbono.
O diamante e o grafite, tá? O grafite é mais estável que o diamante, tá bom? Beleza? Isso só vale para substâncias simples, tá, gente? Então, a entalpia da água, a entalpia do CO2, essas entalpias todas elas são dadas, tá? Só quando a substância é simples que ele meio que se vê no direito de não te dar. Então, tudo isso para contar, por que que eu botei zero aqui, ó? Tudo isso para contar por que que eu botei zero nesta conta, tá? Agora eu vou fazer o ΔH. ΔH de combustão igual a. Aqui vai ficar. Deixa eu pegar minha calculadora, vai. Desisto. Não é uma loucura com essa aqui. Vamos lá. 394 vezes 2 mais 286 vezes 3. Aqui deu menos 1.646 mais 278. Olha lá. Então, essa conta aqui dentro, ó, deu 1.646, essa daqui deu 278. Cuidado que aqui, gente, tem um menos, né, da conta e o ΔH com o menos aqui, então menos com menos ficou mais. Deu menos 1.368, tá bom? Agora, olha só um outro detalhe, gente, de quando a gente está calculando o ΔH. Esse ΔH, ele é especial para a gente, porque ele é o ΔH de uma reação de combustão. Então, alguma coisa foi queimada e liberou 1.368 quilojoules. Hã? Tá. Agora, essa quantidade de calor que foi liberada, ela foi liberada na hora que você queimou, vem cá, 1 mol de etanol, não é? Na reação, quando eu fui fazer a conta, eu tinha 1 mol de etanol aqui, não tinha? É muito comum que nas reações de combustão você expresse a quantidade e diga aqui embaixo, ó, quanto você queimou daquilo. Então eu escrevo assim, ó, tá? Nas reações de combustão, tô queimando 1 mol de etanol, então põe por mol de etanol, tá? Não preciso nem dizer que os caras vão querer que a gente faça a regra de 3 aqui, ó. Estequiometria com ΔH, gente, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Olha o que ele faz. Isso aqui, gente, a gente tinha que fazer para começar a analisar a alternativa. Porque ele fala para mim o seguinte: se eu queimar 1.150 ml de álcool, se eu queimar isso de álcool, eu libero isso. O que que eu acabei de descobrir? Que essa é a quantidade de energia que eu libero para 1 mol de etanol. Então agora eu preciso manipular esses valores, né? Por exemplo, uma possibilidade que a gente poderia ter aqui é o seguinte, ó. Vamos transformar esses 1.150 ml em massa? Vamos transformar em massa? Ele deu a densidade do etanol. Então vamos lá, ó. Pela densidade do etanol, vamos lá, densidade. Pela densidade, eu sei que 1 ml de etanol pesa 0,8 gramas. Confere? Tá. Se nós queimarmos 1.150 ml, vai ter uma massa em mão. Olha lá, tá? 920 gramas. Pronto. Isso é a massa de etanol que eu queimei. Agora eu vou descobrir quanto de energia eu consigo obter por essa queima.
que eu vou fazer? Eu vou abrir uma segunda regra de 3. E agora é que vem isso aqui, ó. Você fala, nossa, Danilo, mas por que que você fez esse monte de conta aqui? Porque eu acabei de descobrir que quando eu queimo 1 mol de etanol, eu libero isso. Tudo bem? Gente, dá uma olhada na fórmula do etanol aqui, por favor. Descobre para mim de cabeça que a massa molar 46 gramas por mol, certo? Então, o que que eu faço? Eu pego este valor e monto a regra de 3 assim, ó. 46 gramas de etanol liberam 1.368 kJ. Aqui eu não vou colocar o sinal negativo porque não precisa. Eu já sei que libera, tá? Qual vai ser a energia liberada se nós queimarmos 920 gramas? Ô, gente, vocês conseguem fazer de cabeça uma conta aqui, ó? Quantas vezes o número 920 é maior que 46? 20, né? Isso. Aí, então, peraí, ó. Se eu estou queimando uma massa 20 vezes maior que a de cima, a energia que eu vou obter aqui embaixo é 20 vezes maior que a de cima. Então, a energia que eu vou obter aqui, ó, ela tem que ser 20 vezes 1.368 por mol, né? 1.368 vezes 20. Deu 27.360, certinho. 27 não. Peraí. E é isso mesmo. 27. 27.360 quilojoules. Esse exercício, eu coloquei ele aqui, gente, para que nós também possamos ver que tem algumas questões de termoquímica em que você vai calcular o ΔH e vai usar o ΔH para fazer alguma estequiometria, tá? Cuidado com esse tipo de questão, que ela é meio chata. Ah, às vezes a questão não vai parar aqui, ó, calcule o ΔH. Eu estou usando ele para fazer outra conta. Então, tudo isso para dizer que essa bendita afirmação está certa. A questão, o item 3 está certo. Oi, não faz a questão. Isso é foda. Se eu não souber a informação de que a substância simples tem entalpia zero, eu não faço a conta. Não dá. E você vai ver nos outros, nunca vai aparecer. Quando é substância simples, ele não põe. Tá? É meio maldadezinha mesmo. Então, ó, a um ficou verdadeira, a 2 está falsa e a 3 está verdadeira. 4. A quantidade de calor liberada na combustão de 1 mol de etanol é 278. Não. A quantidade de calor liberada na queima de 1 mol é essa daqui, ó. 278 negativos é a energia dessa molécula. Não é a energia liberada na queima dela. A energia liberada na queima é o resultado dessa conta aqui, tá? Então ficou falsa a questão 4. Então ficou assim, ó, 1, verdadeira, 2, falsa, 3, verdadeira e 4, falsa. Foi isso, tá? Somente as afirmações 1 e 3, alternativa E. E. Aí a questão. Hum. Questão número. Fala. Dependendo da reação, sim, né? Quando é combustão, você sabe. Mas tirando essas, não. É difícil saber se é endoeso. Pula, ó, a gente vai pular 2. Vamos pular a 3 também.
Vamos fazer a questão número 4. Fazer aqui mesmo. Questão número 4. Desculpa, gente. Diz ele assim, ó. O carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina no percurso de ida, ou melhor, 440 litros de gasolina. E no percurso de volta, utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, essa frase é bem importante, ó. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto na ida quanto na volta. O quadro a seguir resume alguns dados aproximados desses combustíveis. Bom, ele coloca no quadro o seguinte: etanol, densidade do etanol, 0,8 gramas por ml. Aí ele escreve do lado calor de combustão. Perceberam isso? Calor de combustão. O calor de combustão é basicamente esse ΔH que a gente calculou aqui, ó. É a quantidade de calor necessária para queimar o combustível. Ele colocou aqui menos 0,6, não, menos 6. Aí ele coloca assim, cacau barra grama. Olha a importância de você conhecer unidade muito mais do que conhecer fórmula. Aqui, o calor de combustão, ele deu em kilojoule por mol, tá vendo? Ok. Agora ele mudou completamente a unidade. Ele coloca em quilocaloria e não por mol, mas por grama. Então a gente precisa saber lidar com essas variações de unidade, tá? Então eu libero 6.000 calorias. Como que eu entendo isso, né? Eu libero 6.000 calorias cada vez que eu queimo 1 grama de etanol. 1 grama. Para gasolina, ele fez a mesma coisa. Para gasolina, a densidade é um pouquinho menor, 0,7. E o calor dela é menos 10 cacau por grama. Tá aqui. O que que eu também sei? Duas coisas. O volume de... na ida, deixa eu ver o que que ele usou. Na ida, ele gastou 40 litros de gasolina. E na volta ele voltou com álcool. Cuidado, porque ele não fala que ele gastou 40 litros de álcool. O que que é igual na ida e na volta? A energia, não o volume de combustível. Então, essa frase me parece que é a frase que vai destravar a questão. A energia gasta na ida é igual à energia gasta na volta. Aí. Bom, acabou isso. Qual é o volume de etanol em litros consumido no percurso de volta? E aí? Bom, acho que a gente poderia primeiro calcular a energia que foi gasta na ida, né? Seria interessante a gente fazer isso. Porque uma vez que você calcula a energia na ida,
você calcula a energia na volta. Você sabe. Então vamos lá. Na ida ele usou gasolina. Vamos descobrir quantos gramas de gasolina ele usou. Bem tranquilo, ó. Como eu tenho a densidade, então eu sei que 1 ml de gasolina libera não, equivale em massa a 0,7 gramas. Mas o cara gastou de gasolina 40.000 ml. Ah, se você quiser trabalhar com potência de 10, também serve. Aqui fica 4/10 a quarta, tá vendo? Ó? 4/10 a quarta vezes 7/10 a primeira. 4/10 a quarta vezes 10, 7, desculpa, 7 vezes 10 a menos um, perdão. Olha, se eu não estiver fazendo conta errada, isso vai dar 28/10 a terceira gramas. Fiz a conta errada? O que que é 0,8? Gasolina não é 0,7? É o 0,8 é o etanol, é. Não, não, mas a ida ele não gastou gasolina? Hã? Então, entendeu? Eu fiz cagada? Ah, tá. Tá. 28/10 a terceira, tá. Agora o que eu faço com esse 28/10 a terceira? São 28 quilos de gasolina. O que que eu faço com isso? Descobre a energia que você obteve com isso. Descobre a energia. Ó, cada 1 grama de gasosa, cada 1 grama de gasolina, me dá quanto de energia? 10. 10 cacau. Se eu usar 28/10 a terceira G de gasosa, eu vou obter uma energia E. E ida. Então, E ida é igual a 28/10 a quarta, né? 28/10 a quarta. Isso, cacau. Uhum. E agora, o que que eu faço? Ó, viu questão de termoquímica no Enem? Pula. Ó que questão mala. Agora que eu achei a energia que eu gastei na ida, eu faço o raciocínio contrário. Que na volta eu vou gastar essa mesma energia. Só que eu vou usar o que na volta? O álcool. Então, beleza. Primeira coisa que eu descubro: quantos gramas de álcool eu preciso queimar para obter esta energia, ó. Então, agora na volta, eu vou voltar com o álcool. Ó, 1 grama de etanol queimado libera. Rel, libera quanto? 6. 6 cacau. Quantos gramas de álcool vão ter que liberar 28/10 a quarta? Ai, que merda. Fora que os números não dão exatos. 6 vezes 4, 24. 24. 6 e alguma coisinha. 6, quanto? Deixa eu calar minha boca aqui, vai, vai. Toca o barco, gente. 4,6. Só? Ah, tá, tá, tá. 10 elevado à quarta gramas. Ou seja, eu preciso queimar 46 quilos de álcool para obter a mesma quantidade de energia que 28 quilos de gasolina. Opa, 28 quilos de gasolina, perdão. Tá? Beleza. Agora, o que que eu faço? Passa isso para volume. Passa para volume de volta. Eu sei que a densidade do etanol é 0,8 por ml, né? Então, ó, 1 ml de etanol pesa 8/10 a menos um. 8/10 a menos um gramas. Quantos ml de etanol são necessários para 4,6 ou 46/10 a terceira? Vai, vê. 6 vezes 8, 48. 5, alguma coisinha. 10 a terceira.
Então vai ficar 46. Tô esperando, tá? Vocês viram que eu já dei uma de João sem braço aqui, né? Aqui. Nossa, tá estranho isso aqui. Acho que eu fiz alguma merda aqui, não fiz não? É isso mesmo? É, que vai dar em ml, né? Vai dar em ml, eu passo para litro depois. 6 vezes 8. 5,75. 10 a quarta. Dá 57,5, 57,5 litros, né? Mais ou menos. 57. Percebe que é uma questão bem chata? É conta, 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 conta. E de termoquímica mesmo não tem muita coisa. Ó, ficou assim, aproximadamente 57,5 litros. Mas é assim o que mais cai, viu? Com regrinha de 3, estequiometria com valores. Tá aí, alternativa. Blá, blá, isso. D de dado. Próximo de 58. Questão 5. Questão 5. 5. A energia liberada na combustão do etanol hidratado é cerca de 70% da energia liberada na combustão de igual volume de gasolina. Considerando que o calor específico da água seja 1 caloria por grama grau Celsius, considerando que 1 caloria grama grau Celsius é o calor específico da água. Em um experimento, a combustão de um volume V de etanol hidratado em um calorímetro permitiu elevar a temperatura de 200 gramas de água de 25 para 60 graus. Com base, caso fosse utilizado nesse experimento igual volume de gasolina no lugar do etanol, qual a temperatura dessa mesma massa de água? Ela iria variar de 25 até quanto? Então, outra questão louca. Ele fala o seguinte, ó, a energia liberada pela combustão do etanol, ela é 70% da energia liberada na queima da gasolina. Isso para volumes iguais. Olha como é que eu já escrevi isso, gente. Ó, aqui, ó. Então, tipo assim, se eu queimar 1 litro de álcool e queimar 1 litro de gasolina, segundo ele está me dizendo, eu obtenho essa relação de energia aqui, ó. Tá? Essa é a primeira frase que ele me deu. Aí ele continua. Ele fez um experimento onde ele pegou V litros de etanol, ele pegou um certo volume de etanol, queimou esse volume e com o calor que ele obteve, o que que ele fez com esse calor, gente? Vê aí para mim. Isso, ele fala assim, ó, num experimento, a combustão de um volume V de etanol em um calorímetro permitiu elevar a temperatura de 200 gramas de água. Então, ele pegou 200 gramas de água e variou a temperatura de quantos graus? De 25 para 60. Então, ele variou 35 graus. Aqui, aqui. Caso fosse utilizado nesse experimento igual volume de gasolina no lugar do etanol, qual seria a temperatura dessa mesma massa de água? E aí? Vê se vocês conseguem pensar numa estratégia para resolver esse exercício não de forma não tão demorada. Hum,
Grosso modo é o seguinte, ó. Se eu usar V de etanol, eu faço a água variar 35 graus. E se eu usar V de gasolina? Ó, é basicamente essa a história. Aí. Ô, gente, o que que a gente faz com essa energia? A gente usa para esquentar a água, né? Então, você concorda que essa energia aqui, ó, E, ela pode ser chamada de que macete? Não é basicamente isso que eu vou fazer com a energia, ó? Aham, tá? Então tá, ó, tem vários jeitos de fazer a questão, tá? Um jeito que eu acho mais seguro, ele demora um pouco mais. É você calcular a energia que você usou. Calcula a energia, ó. Eu usei álcool para esquentar a água, isso aqui, não é? Então, beleza, vamos fazer a conta, vai. Energia do etanol vai ser a massa de água, 200, vezes o calor específico dela, que é 1, vezes variação de temperatura dessa água. Ela foi de 25 para 60 graus, então ela variou 35 graus. Beleza, taca lá 35. Olha lá. Isso vai dar 7.000. 7.000 calorias. Tá, ótimo. Agora olha o que eu vou fazer. Ele fala que a energia do etanol é 70% da energia da gasolina, certo? Ora, eu acabei de descobrir quanto que eu obtive para o etanol. Põe ele aqui, ó. 7.000, ó lá, igual a 0,7 vezes E da gasolina. Ó lá. Portanto, com a mesma quantidade de gasolina, quando eu falo com a mesma quantidade, é com o mesmo volume, a energia que a gasolina obtém vai para 10.000. Ah, que é o 7.000 dividido por 0,7, né? Vai dar 10.000 cal. E agora? Agora eu pego essa energia e jogo no quimacete de novo, para ver quanto que a água esquenta com essa energia, né? E da gasolina igual a quimacete, né? Gasolina igual a MC delta teta. Então fica 10.000 igual a 200. O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura eu não sei. Nós queremos saber. Corta, corta, né? Tchau, 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 tchau. Vai dar 50 graus Celsius. Só que eu acho que ele não quer a variação, né? Ele quer a variação ou a temperatura final? Bom, se ele quer a temperatura final, então ela vai para 75 graus, né? Ela esquentou 50 graus, tá? Enquanto com a energia do álcool que esquentou só 35. Você vê a mistura da física, da termologia com a termoquímica, né? Também acontece isso. Aí. Alternativa? Isso. D de dado.
Próxima. Ahn, não, a 6 ainda não. 7. 7. Ele diz o seguinte: um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que a sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar o seu calor de combustão. Agora ele vai definir o que é calor de combustão, ó. Definido como a energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e o seu ΔH de combustão. Então, esses valores que vocês estão vendo aí, gente, são a energia liberada quando você queima 1 mol de cada combustível desses: benzeno, etanol, glicose, metano e octano. Cada um tem lá a sua energia. Aí vem a perguntinha. Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais CO2 no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Então, o comando da questão é: qual dos combustíveis, quando queimado, libera mais CO2 pela mesma quantidade de energia liberada? Deixa eu escrever aqui a pergunta. Quantidade de CO2 pela mesma quantidade de energia liberada. Esse tipo de questão são as que eu considero mais complicadas de você fazer numa prova como a do Enem, que é uma prova muito extensa, né? A questão ela já começa difícil porque você precisa tentar entender o que você tem que calcular. Quantos mols de CO2 uma certa quantidade de energia libera? Então, vamos lá. Vamos escolher um combustível para a gente fazer a conta. Benzeno. Benzeno. C6H6. C6H6. Gente, quais são as informações do benzeno que eu conheço? A primeira está na tabela. Se eu queimar 1 mol de benzeno, quanto que eu libero de calor, gente? Diz para mim aí. 6.000, 3.000, perdão. 3.068. Está em joules ou calorias? Joule. Aqui. Então, tipo assim, cada vez que eu queimar 1 mol de benzeno, eu libero isso. Só que tem uma coisa que eu libero junto com esse calor. Olha para o benzeno, gente. Olha para a fórmula do benzeno. Quantos carbonos eu tenho ali? 6. Você concorda comigo que se eu queimar 1 mol desse maluco, junto com este calor, eu também libero 6 mols de CO2? CO2. Então veja que, quando eu queimo benzeno, eu libero duas coisas. Eu libero 6 mols de CO2 junto com 3.268 quilojoules. Tudo bem? Agora, pega um outro combustível. Vou pegar o de baixo aí. Etanol. Quero que vocês comparem um com o outro. Etanol C2, H5, OH. Tá. Quando eu queimo 1 mol de etanol, eu libero quanto?
Bom, eu libero 1.368 KJs. Opa. E junto com esses 1.368 KJs, quanto eu libero de CO2? Olha, o etanol ele tem uma cadeia menor. A molécula de etanol só tem dois carbonos. Então, tipo, cada vez que eu queimar um mol desse cara, junto com essa energia, eu libero 2 mols de CO2. Então, eu não sei se vocês estão percebendo o que eu estou fazendo. Eu estou pegando combustível por combustível e coletando duas informações. Quanto de energia ele libera e quanto de CO2 ele libera junto, não é? Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ver quanto de CO2 cada combustível libera pela mesma quantidade de energia. Ele não especifica que quantidade de energia, concorda? Isso é bom para mim, sabe por quê? Se ele não especifica quanto de energia ele quer que libera, eu vou colocar aqui por quilojoule. Então imaginem se a pergunta fosse a seguinte, ela continua difícil, tá? A pergunta continua difícil. Quanto de CO2 cada combustível libera por quilojoule? Como que eu resolveria essa conta? Quanto de gás carbônico cada combustível libera por quilojoule? Que conta eu teria que fazer? Poderia fazer uma regra de três assim, ó, vê se você concorda. Pro benzeno, cada 3.268 quilojoules de energia vem acompanhados com 6 mols de quem? De CO2. Isso vem junto, não vem? Quantos mols de CO2 eu libero por quilojoule? Entenderam o que eu fiz? Eu fixei uma quantidade de energia de 1 kJ e eu vou repetir essa merda dessa conta 4 vezes, até chegar no desgraçado do combustível. Perceberam como a questão é foda? Na prática, o que que eu estou fazendo aqui? Ó, multiplica em cruz. O x, ele vai dar 6 sobre quanto? Meu Deus do céu. X igual a 6 sobre quanto? 3.260. Olha que conta maravilhosa. Aí, o que que eu vou fazer nos outros combustíveis? A mesma conta. Ai, professor, mas eu vou ter que fazer essa regra de 3, 4 vezes. Não. Presta atenção no que a gente descobriu. A gente descobriu que, para chegar no resultado X, você pega o número de mols de CO2 e divide pelo quê? Pelo ΔH. O ΔH não está na tabela? Então vem cá. Como é que eu faço essa conta para o etanol rápido? X para o etanol. 2 sobre quanto? 1.368. Isso para o etanol. E agora eu vou fazendo para os outros. Por exemplo, o próximo combustível da minha lista é a glicose. Olha que desgraceira de questão. Glicose. Como que vai ser a conta para glicose? Vai, me ajuda aqui. Já vamos fazer direto. 6 sobre quanto? 2.808. Isso para glicose. Talvez a gente dê a sorte de conseguir descobrir que conta que ele quer a menor, né? Nesse contexto, qual libera mais CO2? Ele quer a conta de maior resultado. É a conta de maior resultado que ele quer, tá? Para a glicose deu isso, para o metano. Puta, eu sempre gosto do metano, gente. Tem nada a ver com o que eu tô falando, né? Ó, o metano é menos 800, é 880 sobre, não, é 1 sobre 880, 90, para o metano.
E o último combustível, que é o octano, que é o C8H18, fica como a conta pro octano? Morreram, pronto. Acabou. Acabou a aula, tá? Já entendi. 8 sobre 5471. Ave Maria. É do Enem essa merda, tá? Pular, né? Por isso que eu falei. Viu termoquímica, pula. Tá conselho legal, né? Numa aula. Ó, gente, então, depois de tudo que vocês estão estudando, viu a questão pula. Bom, vocês estão procurando aí, né? O número. Cada um faz uma conta aí, vê aí qual que dá maior. Qual que deu? Eu vou fazer uma conta, vai. Cada um faz uma conta. Eu vou fazer. Alguém já fez o da do, do benzeno? O que que tem o número de. Olha! Puta, pode crer, velho. Puta. Nossa. Que você multiplica por quanto? Por 3. O etanol é igual a 6. Então eu multiplico aqui por 3, 3, né? Aqui 6, 6. Tá, tudo isso para dizer qual é o maior número desses. Ah, bugou, né? Bugou nesse, né? É, não, o benzeno já está ganhando da glicose. Aqui vai dar mais, o benzeno vai dar mais. O benzeno vai dar mais, né? Se você multiplicar o etanol por 3 aqui, vai dar mais. Então o benzeno está ganhando. Se você multiplicar aqui por 8, também o benzeno vai ganhar. Não, do benzeno só não ganha da glicose, né? É. Então é a glicose. Eu não tô entendendo nada que vocês fizeram, mas tudo bem. É a glicose. Foda-se. É o B? É item B? Você não sabe nem o item. C. C. É isso. Cara, essa questão é muito foda. É muito foda. Fechou? Vamos tomar café? Bora. Voltamos em 30 minutos, tá? Na volta, trabalho and energia. Espera só um minutinho, peraí. Rapidão. Ah, peraí.